sobre as regras de funcionamento para os planos de saúde. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está tentando um acordo com as operadoras para que elas deixem de cancelar os contratos dos usuários, como elas vêm fazendo, e aliás vem gerando muita reclamação, não é por menos, né? Porque os planos estão cancelando os contratos dos usuários assim unilateralmente. As operadoras reivindicam novas regras para que como condição para que elas não prossigam com essa prática dos cancelamentos. Uma das exigências é de que sejam permitidos planos mais simples, planos mais baratos, mas aí não incluiria internação. Só consulta, exame, terapia, enfim, tem outras exigências também das operadoras. Vamos entender como é que funciona essa história do regramento. O que as empresas podem ou não podem fazer. Estamos aqui com a Nicole Araújo Soares, advogada, especialista em ética e compliance na saúde, pelo Hospital Albert Einstein. Nicole Araújo Soares, muito boa noite. Boa noite. Bom, antes de mais nada, só para entender ainda essa história das operadoras unilateralmente romperem os contratos, o que a lei fala sobre isso? Elas podem fazer isso? Existe algum impeditivo? Porque parece não haver, né? Não existe impeditivo, pelo contrário, há essa possibilidade para os contratos coletivos. Acho que acaba acontecendo uma bagunça bem significativa, porque a gente acaba tratando os planos coletivos como a única modalidade, porque de um certo tempo para cá, a contratação dos planos de saúde tem acontecido quase que, em sua maioria, por meio desse tipo, dessa modalidade de contrato, mas para os planos coletivos, há essa possibilidade. Para os planos individuais, não há essa possibilidade. E aí, Uhum. quando as operadoras de saúde acabam adotando esse procedimento, essa postura com relação à rescisão unilateral dos contratos, a gente acaba tendo uma sensação de que, assim, pode cancelar qualquer contrato de qualquer forma, mas não é. Essa regra, ela é vinculada aos planos coletivos porque parte-se do pressuposto que quando você faz uma contratação de um plano coletivo, você passou por uma negociação prévia por meio daquele grupo. Então, você tem regras mais flexíveis que dariam espaço para uma liberalidade contratual maior, porque em tese haveria essa negociação prévia. Mas a lógica que vem acontecendo é de que as pessoas entram nesses planos de saúde por meio seja do contrato de trabalho, seja pelo sindicato, pelo instituto que fazem parte, etc. Porque a gente precisa de um grupo de pessoas, ou até mesmo aquela sistemática dos planos empresariais que acabam sendo realizados com um quantitativo menor de pessoas, mas sem essa perspectiva de uma negociação. Então, as operadoras continuam com essa prerrogativa de poder rescindir o contrato, mas não há uma negociação prévia antes da contratação. Sim. São situações completamente diferentes, né, os planos coletivos e os planos individuais. Os planos individuais, inclusive, são mais caros, Exatamente. né. E essa é uma lógica que muitas vezes a gente acaba não tendo acesso a essas informações, de que o plano coletivo ele é mais caro porque você divide menos o risco. Ele é mais Quando você caro ou tá, mais barato? o individual é mais caro. Ah, o individual, tá, tá, é que você falou Isso, coletivo. Tá, mais o caro. individual é mais caro porque você não divide os riscos, tá. Exato. Só que o reajuste dele é controlado. Todos os anos, quando há um reajuste, inclusive acabou de sair, esse reajuste ele é autorizado pela ANS e é um índice que ele é calculado para todos os planos individuais. Os planos coletivos, eles seguem a sistemática da divisão de risco dentro daquele grupo de vidas. Então, o cálculo ele é feito para cada grupo de vidas. Então, você tem índices diversos que vão depender, inclusive, do que a gente chama de sinistralidade, que é o impacto da utilização, né, desses beneficiários dentro desse grupo de vidas. Então, você pode entrar num plano coletivo que ele é mais barato, mas os reajustes dele podem ser maiores do que os reajustes dos planos individuais.
O valor dos planos coletivos vai mais ou menos na média do que aquele grupo específico gasta, é isso? Então cada plano coletivo vai ter um preço, é isso? Não Não? necessariamente do que ele gasta, porque o cálculo A do para risco. porque você tem grupos diferentes. Você pode ter grupos com pessoas mais velhas, pessoas com doenças pré-existentes, pessoas mais jovens. Então, muitas vezes a gente tem uma ânsia, né, por ter um número exato com relação ao serviço do plano de saúde, mas ele é muito característico do grupo de vidas que ele atende. Então, assim, não tem como eu dizer, vai ser mais ou menos o mesmo preço. Depende da rede credenciada. Você pode ter uma operadora de saúde que tem a própria rede credenciada e não depende de serviços terceirizados. Isso vai impactar no custo desse plano de Hum. saúde. Então, de fato, é um valor muito variável. E aí é a operadora de saúde que faz esse cálculo. Esse grupo aqui desse plano coletivo tem um risco X, então eu vou colocar esse valor. Porque isso Na não é verdade, acordado, né? É não. acordado? Isso é acordado no momento da contratação do Hum. plano. Então, você tem o contrato, há o custo que é apresentado, esse grupo de vidas atesta ali que concorda com Ah, isso e assina o entendi. contrato. Agora, o cálculo da atualização, existe uma fórmula específica, inclusive utilizada pela própria ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em que o reajuste precisa ser apurado por meio dessa fórmula. Tá, entendi. Aí quanto mais dentro daquele grupo tiver pessoas com mais idade, com alguma comorbidade, fazendo muito uso do plano, vai aumentar para todo mundo. Isso, e isso é a sinistralidade. Isso é a sinistralidade. Agora, isso dá direito às operadoras delas decidirem quem vai sair do plano coletivo? Na, ver- Na verdade, o que pode ser feito e o que a letra da lei prevê é que é possível fazer essa rescisão de modo unilateral, sem justificativa prévia, ao contrário do plano individual, em que você precisa ou de eventual fraude que seja comprovada, ou da inadimplência por um período específico e notificação prévia para tal. Então, na modalidade coletiva, você acaba tendo um espaço maior para que a operadora de saúde tenha esse tipo de decisão. É com base em que ela vai ter esse tipo de decisão? Tá muito caro para mim, em vez dela aumentar o valor do plano, ela decide tirar aquela pessoa que está pesando muito, é isso? Não, não é isso e não há essa informação desta forma tão clara e formalizada. E não precisa haver, porque essa previsão é uma previsão em lei. E aí você perguntou, né, com base em quê? No momento em que essa lei foi feita lá atrás, entendeu-se que faria sentido você dar uma margem maior para esses contratos coletivos. Agora, o que a gente vem vendo na prática, que as operadoras de saúde acabam optando por essas rescisões unilaterais quando elas têm beneficiários que acabam impactando nessa sinistralidade de uma maneira que, para o grupo de vidas, esse contrato se torna inviável. Então, você passa a ter pessoas dentro desse grupo de vidas que elevam o custo de tal forma que, para o Uhum. grupo, não há como custear esse valor mensal. Tá, dentro da lógica deles, né, só que eles não precisam justificar nada, na verdade. A lei não Não, pede que eles justifiquem nada, podem romper não. o contrato. Quer dizer, o contrato coletivo, torna o usuário mais vulnerável, né, a legislação parece bem frouxa. Não necessariamente, porque, por exemplo, você tem algumas premissas para o contrato coletivo que são vantajosas para o beneficiário, como a possibilidade de entrar num contrato sem carências. Então, isso é muito importante para pessoas que eventualmente entram num emprego novo, justamente, né, vendo o plano de saúde como um benefício, e ela não vai ter que passar pelo período de carência. Então, você tem vantagens e desvantagens. Talvez o Tá. que seja mais complexo compreender é justamente qual é o tamanho do risco que a gente assume a depender de cada tipo de contratação que a gente realiza. A vantagem basicamente é não ter carência e ser um pouco mais barato do que individual, é isso?
Você Ou pode ter uma rede credenciada maior, a depender do contrato que foi estabelecido, as carências que são extremamente importantes, o custo, que também é extremamente significativo, a possibilidade de colocar dependentes e colocar qualquer outro tipo de vinculação nesse contrato de um grupo específico. Então, assim, você tem algumas vantagens nos contratos coletivos que, de fato, eventualmente podem uhum, justificar a possibilidade de uma relação um pouco mais aberta com esses beneficiários. sim. Ou seja, só funciona para quem está na média ali de gastos, né, para quem está com uma saúde mais ou menos, assim, que quem vai dar muita despesa para o plano não é interessante e automaticamente vai ser excluído. Então tem um padrão de perfil desse paciente que se encaixa para funcionar esse modelo do plano coletivo. Os outros serão eliminados automaticamente, pelo que eu estou entendendo, para que a coisa economicamente possa funcionar para o conjunto daqueles que estão no grupo. Na verdade, não, porque a lógica não é só de pessoas que gastam mais ou menos, você tem quantitativos. Uma coisa que impacta muito a viabilidade do sistema de saúde suplementar como a gente tem no Brasil hoje é justamente a mudança da nossa pirâmide, que já não é mais uma pirâmide etária, porque a lógica foi construída pensando num quantitativo menor de pessoas mais velhas. Só que nós estamos vivendo cada vez mais. Então, o que era uma pirâmide tem se tornado algo com mais pessoas mais velhas no meio. Hum. Então, você tem mais pessoas em uma idade mais avançada que eventualmente vão ter mais gastos e vão começar a sair, inclusive, da cidade produtiva. Então, assim, você não faz a eliminação desses usuários de maneira automática ao considerar que ele não é mais rentável para a carteira de plano de saúde. Mas o que a gente vem acompanhando nos últimos tempos é que há um perfil relacionado a grupos que fazem uso prolongado de determinadas terapias ou da utilização de medicamentos que muitas vezes passaram inclusive por uma judicialização para ser fornecido. Então você já está dizendo que as pessoas que estão sendo eliminadas dos planos de saúde não são porque elas ficam doentes com mais frequência, não são porque elas estão mais expostas por serem idosas ou terem alguma comorbidade. São porque elas fazem um uso excessivo, é isso? E aí excessivo é muito fora da média, é isso? Na verdade, eu não tenho nem como afirmar isso, porque a gente não tem É, porque eles não dados justificam. É, exatamente, a gente não tem estatística, a gente não tem dados formais. entendi. Isso é o que O se que tem deduz. não, o que tem repercutido, né, inclusive por meio do judiciário, né, que são as ações que acabam se tornando demandas e aí a gente passa a ter condições de fazer essa mensuração, são casos vinculados a acompanhamentos, tratamentos e utilização de terapias prolongadas, né? Como, Então, por são exemplo, o autismo, é isso? exatamente. E a questão do espectro autista é justamente porque, além da quantidade de terapias que cada vez mais têm sido disponibilizadas, ainda bem, porque isso ajuda muito, mas também a permanência com relação à utilização dessas terapias, porque precisa ser prolongado, né? Não é uma abordagem específica, rápida, curto, não, é um tratamento continuado, inclusive para que tenha efeitos. É um tema que já vem sendo discutido já faz algum tempo, inclusive por meio do judiciário, com a ampliação do número de sessões, porque antes havia um posicionamento dessas operadoras de saúde com relação à limitação do quantitativo de sessões. A gente teve um posicionamento do judiciário que a prescrição, né, a orientação do médico e a necessidade do paciente, ela se sobrepõe a restrição de números, número de sessões ou números de terapias que podem ser utilizadas, porque você tem a combinação dessas terapias também, mas a gente continua vendo que esse é um tema que não se exauriu, né? A gente ainda vê que o impacto dessa
abordagem desses protocolos de tratamento para os grupos desses beneficiários dos planos de saúde acaba sendo uma questão, inclusive, que leva a operadoras de saúde a fazerem essa rescisão unilateralmente. Hum. Bom, a quantidade de usuários de planos coletivos é muito maior do que os temos Sim, essa proporção, doutora sim, sim. Nicole? A gente tem essas informações, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem esses números de modo exato, porque esses contratos são sempre regulados. Todo mundo que tem plano de saúde, tiver a curiosidade, pode olhar lá na carteirinha que tem o número da ANS. Então, se alguém eventualmente faz um contrato que não tem essa vinculação, é um contrato que não é um contrato de plano de saúde. Então, a gente tem sim esse número e realmente o quantitativo de planos coletivos ele é maior do que os planos individuais. Inclusive, há reclamação por parte de alguns beneficiários de que, ao buscar operadoras de saúde para contratação do plano individual, esse plano sequer é disponibilizado. Sim. E a proporção é de quanto? Eu não tenho esse Não, número mas é bem exato, maior. é É bem bem maior. maior. E eu não É, quero dar um número sim, exato para sim, não sim, claro, enviesar, claro. mas é bem maior, É sim. bem maior. E até Com porque para as certeza é maior. operadoras de saúde é preferível o plano coletivo e muitas vezes realmente elas não disponibilizam o plano individual, né? A pessoa fica meio refém. E até existem associações que são criadas ou que passam a também prestar essa espécie de serviço, né? Traz associados para, a partir dali, formar um grupo e fazer um contrato coletivo de plano de saúde, né? Talvez esteja há um inchaço aí, será, doutora? Ó, na verdade, o que a gente sabe e que é algo incontestável é que o modelo em que esse setor foi construído, ele já não atende mais às necessidades da sociedade como ela está hoje. Tanto por conta dessa alteração da característica etária, né? Nós estamos vivendo mais e muitas vezes até nos cuidando mais, mas ao mesmo tempo tem um contrassenso disso, de que como a gente também não se cuida, a gente desenvolve doenças crônicas que passaram a ter tratamentos e a gente passa muito mais anos sob tratamento, então o impacto no setor de saúde é muito alto, mas a lógica, que foi justamente um dado momento você questionou, né, essa lógica de quem custa caro não vale a pena para o plano de saúde, ela precisa ser alterada, mas no seguinte aspecto, não é que a gente vai deixar de ter pessoas que custam mais, porque isso pode acontecer até mesmo por um acidente, né? A pessoa pode sofrer um acidente de carro ou um acidente doméstico, precisar de uma internação prolongada, algo do tipo. Mas a nossa necessidade com relação à alteração disso é que a gente precisa se cuidar mais e gastar menos recurso do sistema de saúde, aonde ele é mais caro. Então, as internações, os exames de maior complexidade, que são mais caros e que muitas vezes podem estar sendo utilizados de maneira indevida. Mas isso passa por uma mudança de perspectiva. Inclusive, Indevida? Desculpa, sim, pelo usuário? sim. Por exemplo, quando você vai a um pronto-socorro sem estar numa urgência ou emergência, você está ocupando um espaço que está ali disponível para atender urgência e emergência. Esse profissional, ele está num plantão, ele tem toda uma sistemática, né? Não só dele, mas de uma equipe que está lá para atender essas necessidades. E, na verdade, isso deveria ser feito por meio de uma consulta. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas fazem isso porque elas querem. Às vezes elas fazem até porque elas não conseguem a consulta É isso no que eu pensei, horário porque e não é fácil etc. marcar uma consulta. Aí sobrecarrega o pronto-socorro. Uma vez que as Exatamente. consultas já estavam sobrecarregadas. É, Depende. na verdade É, já é já demonstra uma deficiência de oferta de atendimento, né? não Ou necessariamente, porque não? você não tem só a procura por falta de rede. Você tem muitas vezes um excesso de utilização, por exemplo, prescrição de exames, quando na verdade você não precisaria de tantos exames. E isso são protocolos utilizados dentro da Ah, sistemática que você vai ocasionando um custo excessivo. daí o médico, né? O médico, então, que pede muitos exames além do que deveria, é isso?
mas, por exemplo, eu vou num cardiologista, ele me pede um determinado exame, depois essa pessoa procura um psiquiatra, e o psiquiatra precisa de novos exames, aquilo ali não há uma comunicação, você não tem as informações sendo conectadas de outra Compartilhadas, maneira. né? É. Exatamente. Mas aí é uma E falha do atendimento, não? não porque isso, inclusive, hoje a gente tem limitações técnicas para isso com relação a esse compartilhamento de informações, inclusive com a provocação sobre a necessidade de um prontuário eletrônico que seja de ampla utilização, tanto pela rede pública quanto pela rede privada, para prevenir esses excessos de utilização que acabam onerando bastante o custo da saúde de um modo geral. É, que é uma das reivindicações das Exatamente. operadoras, compartilhar os dados. Outra reivindicação, queria saber a sua opinião, é sobre a criação de planos de saúde que não cubram a internação, só consulta, exame e alguns atendimentos. Olha, isso é um ponto muito delicado, porque existem pessoas que vão olhar para isso e vão pensar: eu quero, porque eu prefiro ter a consulta, né? Eu vou me consultar, o especialista e etc. Mas é incontestável que a internação é o mais caro. Então, é o momento em que, eventualmente, a pessoa pode ficar com maior dificuldade de custear o seu tratamento de saúde. E nós, culturalmente, né, temos como referência a utilização do plano de saúde para esse tipo de atendimento. Então, assim, a lógica de ter o plano de saúde para esse primeiro atendimento com relação a consultas, o ambulatorial, ela é muito boa, porque torna o acesso à saúde mais barato de imediato, mas o beneficiário precisa ter a consciência de que a internação é o mais caro. Ela sempre vai Sim. ser o mais caro, exceto quando a gente trata da utilização de algum medicamento em específico, de alto custo, mas via de regra, uma internação ela sempre vai representar um custo muito maior do que esse tratamento inicial ali de acompanhamento com o médico, consultas e etc. Lembrando que muitas vezes a grande questão sobre as internações é que você não tem nem a perspectiva de quanto tempo ela pode durar. Então, E aí, então, a ideia é que, se precisar de internação, aí vai para o SUS. Se precisar de alguma coisa mais complexa, vai para o SUS. É isso. Ou vai O pagar, pro se tiver dinheiro. isso, o projeto de lei, ele não consegue abarcar essas circunstâncias específicas, né. E aí o que acontece? Hum. Mas a Para lógica algum é essa. lugar tem que ir, né? É. Exatamente. Alguém tem que bancar. Aí seriam planos mais baratos. E o que a senhora acha dessa proposta? Eu acho que o movimento de existir essa conversa sobre a legislação sobre os planos de saúde ser atualizado é importantíssima, porque de fato, da maneira como está, não atende mais à necessidade dos beneficiários. Em contrapartida, o beneficiário ele também precisa se tornar protagonista dessa relação no seguinte sentido, de entender de fato que é um plano de saúde. Porque hoje, inclusive, a gente já não tem mais a figura só do plano de saúde. A gente tem o seguro saúde, que é por meio de reembolso, que você tem outras circunstâncias. A gente pode eventualmente estar aí nas vias de uma nova modalidade de contratos de plano de saúde e que vai ficar a cargo desse beneficiário Uhum. utilizar. Em É. contrapartida também, esse tipo de atendimento por meio de um contrato, vamos chamar assim, mais enxuto, pode dar a possibilidade de que pequenas empresas que não conseguiriam contratar um plano de saúde para esse grupo menor de funcionários e etc., possam fazer algum tipo de contratação. Porque hoje, a empresa que Uhum. opta por fazer a contratação de um plano de saúde acaba assumindo um compromisso Sim, expressivo ali. sim. Então, em algumas circunstâncias, isso pode até ser positivo, É. mas cabe a nós termos a consciência do que de fato a gente está contratando. É. Gente, saúde é algo muito estratégico, né? Por isso que a gente tem que sempre lembrar que o SUS precisa ser fortalecido, porque a gente tem que tratar a saúde com muita responsabilidade.
Doutora Nicole, muito obrigada, viu, pela entrevista. Uma boa noite aí para a senhora. Eu que agradeço. Boa noite a vocês. Nicole Araújo Soares, advogada especialista em ética e compliance na saúde pelo Hospital Albert Einstein. É isso, gente. A lei de mercado é ótima, funciona para uma série de coisas. Agora, tem coisas que é complicado, né? Você vai colocar uma questão como atendimento à saúde pela lógica da lei de mercado, porque é claro que quem entra nesse negócio quer ganhar dinheiro, óbvio, né? Porque ninguém aqui é ingênuo de achar que não. Mas aí como é que faz? Não dá conta, não dá conta. Então, não vamos perder de vista que a gente precisa fortalecer o nosso sistema único de saúde, a saúde pública brasileira, porque os casos complicados é justamente lá que vão bater.